Começamos! Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma live do Diálogos e Reconexões aqui do Memorial da Inclusão. Eu sou a Mônica Mantecon, eu sou jornalista do Memorial, que é uma ação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e é gerido pela organização social Abaçaí Cultura e Arte. Hoje, a série Diálogos e Reconexões está nossa segunda edição, que tem como tema o que é o movimento social das pessoas com deficiência. E para isso, nós convidados especiais aqui hoje, que é a Fernanda Vicari, o Carlos Ferrari e a Lia Crespo. Antes de tudo, a gente vai descrever aqui para todas as pessoas com deficiência visual conseguirem enxergar o que está acontecendo nessa live. A live está dividida em 5 quadrantes, 3 acima e 2 embaixo. Nos 3 de cima estou eu, do lado direito, no lado esquerdo, aliás, desculpa. No meio está a Nara Oliveira, nossa intérprete de Libras, e do lado direito está a Lia Crespo, a nossa convidada. Abaixo, a Fernanda Vicari e o Carlos Ferrari, Fernanda do lado esquerdo, Carlos do lado direito, tá certo? Vou ler um pouquinho da biografia dos nossos convidados de hoje, porque o que é a ideia dessa live hoje? A ideia é misturar gerações para ter um diálogo sobre o movimento dos sociais das pessoas com deficiência. Então, a ideia é pegar os jurássicos, juntos com os novos coletivos, né, que nós fizemos uma grande ação aqui nas nossas redes sociais, para discutir como que foi esse movimento, como é e como é o futuro, né, das lutas de garantia pelos direitos sociais das pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Carlos Ferrari é um professor, né, pesquisador, consultor, secretário de Tecnologia e Acesso de Informação da União Latino-Americana de Cegos. Além disso, também, ele é diretor de Relações Institucionais da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Muito obrigada, viu, Carlos? Também nós temos a Lia Crespo, que é super conhecida no movimento social. Muito prazer de ter aqui. A Lia é jornalista e jurássica do movimento social das pessoas com deficiência. A Lia tem muita história para contar. Hoje é um dia emocionante aqui para as pessoas que estudam essa área, porque a Lia realmente ela é a voz disso. E temos Fernanda Vicari, que ela é assistente social, membro e cofundadora do coletivo Ellen Keller e também presidente da Agadim. Bem-vinda também, muito obrigada por estar conosco hoje nessa tarde. Então, vamos prosseguir, vamos começar agora a nosso bate-papo e nossa conversa. Vamos lá, vamos começar pela Lia Crespo. Eu não dei, só um minuto, que eu não falei sobre as pessoas, tá? Eu vou descrever, desculpa, Carlos. Eu vou descrever todo mundo, tá? Eu sou a Mônica, eu sou mulher, eu tenho a pele clara, meus cabelos são escuros, da altura dos ombros, eu tô com uma blusa rosa pink, no fundo eu tô no fundo branco de casa. A Nara, que está do meu lado, ela é intérprete de Libras, ela está usando uma roupa preta, né, uma blusa preta, a pele dela também é clara, o cabelo dela também é escuro e liso da altura dos ombros e ela tem franjinha. No fundo também ela tá numa parede preta para dar aqui mais contraste. A Lia Crespo, ela tem os cabelos brancos, a pele clara, ela tá usando uma blusa preta e tá usando um encharpe colorido que a gente escolheu juntas. Atrás, ela tá com um armário, tá na casa dela, um armário meio tom de madeira. Abaixo nós temos a Fernanda, que ela está com uma blusa de tricô, né, verde, com os acessórios, ela tem o cabelo liso e loiro, né, com luzes, né, na altura dos ombros, ela também tá com fones de ouvido. E o Carlos, que ele é um rapaz, também tem a pele clara, ele usa uma blusa polo azul turquesa, tá com fone de um headset, né, um fone de ouvido que tem um microfone na frente, está sentado numa cadeira preta num fundo branco. Pronto, agora apresentado todo mundo visualizado, vamos começar as nossas perguntas, tá bom? Vamos lá. Lia, vou começar com você, as apresentações. Quem é você, Lia Crespo? Quem é Lia Crespo? Eu sou, como você colocou, jurássica do movimento, né? Eu tive pólio quando eu tinha 1 ano e 2 meses, então desde que me conheço por gente, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho um irmão gêmeo que também é deficiente por acaso,
porque ele já nasceu com uma deficiência, uma paralisia cerebral, e eu tive, então, a polio depois, né? Por coincidência, então, o casal de gêmeos, os dois com deficiência. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, os meus pais já são falecidos. Eu tive uma infância muito parecida com todas as pessoas com deficiência da minha época, né? Muitas cirurgias, mas ao mesmo tempo eu considero que tive uma infância muito boa, porque tinha meus amigos, brincava, sempre estudei em escolas comuns, nunca estudei em escolas especiais. Me formei em jornalismo pela Casper Libero. Depois, mais tarde, fiz mestrado na ECA. Minha dissertação é sobre o preconceito das pessoas com deficiência na mídia. Depois, mais tarde, ainda fiz também o doutorado na FEFELESH, também na ECA, e o assunto foi o movimento das pessoas com deficiência. Eu participo do movimento desde 1980, desde o início dele, né? Aqui em São Paulo, começou em 79, final de 79, início dos 80. Então, eu sou realmente uma jurássica, né, do movimento das pessoas com deficiência. Jurássica é o termo carinhoso que a gente se denomina, né? Nós, os dinossauros, né? Os que começaram lá, os que já estão extintos praticamente, né? Então, a gente se autodenomina de Jurássico. E é um pouco assim que eu me sinto também, né? Mesmo, né? Porque realmente existe toda uma nova geração que tá atuando, né? E eu sou uma espécie de memória, né? Do que aconteceu, né? No início do movimento, né? E nós estamos extintos. Todo dia nós temos notícias de um Jurássico que vai para o andar de cima, né? Nós estamos realmente acabando. Então, se eu aceitei o convite para estar aqui, com muito prazer, muito por causa disso mesmo, né? De que eu acho que eu tenho até um pouco de obrigação, né? De passar para as novas gerações, né? O conhecimento que eu tenho, a minha vivência, o que aconteceu, a história, né? Porque se a gente não contar, né? As pessoas não ficam sabendo, né? E eu acho que é importante a gente conhecer a história, conhecer o passado, para poder fazer um futuro, né? Então, daí a minha presença aqui, o convite que muito amável, que eu aceitei com muito prazer. É um prazer estar aqui, conhecendo essas novas pessoas, essa nova leva de militantes, né? Isso para mim é uma coisa bem legal, né? Saber que passamos o bastão, né? Se não passamos, pelo menos alguém pegou ele no meio do caminho, não sei, largado ali no meio da pista, né? Mas alguém pegou o bastão e continuou a corrida, né? Que bacana. Muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. E o memorial é muito grato à Lia, né? Todo mundo sabe da história dela e da contribuição dela com o acervo. O nosso acervo também tem suas reportagens, as suas memórias, que assim nós vamos arrumar direitinho e fazer que todas as pessoas também tenham acesso a elas, tá bom? Vicari, por favor, quem é você? Boa tarde a todas e todos, né, que estão nos assistindo. Recebi esse convite em nome do coletivo feminista Helen Keller, ao qual faço parte com bastante alegria. E mais alegria ainda, né, de poder estar conhecendo, né, a Lia e o Carlos, companheiros, né, militantes, porque parece que quando a gente tem uma deficiência, a gente conhece todo mundo, mas não é bem assim, né? A gente se torna meio ponto de referência muitas vezes, mas estou feliz que agora eu vou poder conhecer mais e mais histórias, né? E isso
como a Lia estava dizendo, é o que nos mantém ativos, né? Eu acho que conhecer e reconhecer a história e as pessoas que passaram, né, pelo movimento e que ainda estão é bem importante. Então, eu sou a Fernanda, eu tenho 39 anos, sou gaúcha, moro em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, sou assistente social há 11 anos. Trabalho há 8 anos em um espaço que também atende pessoas com deficiência. E eu acredito e entendo que esse foi um grande divisor de águas na minha vida para que a militância passasse a fazer parte dela. Ao estar entre os meus, ao perceber o quanto meu trabalho se tornava significativo entre pessoas com deficiência, o quanto em muitos momentos da minha vida, estes profissionais também não existiram e não me proporcionaram momentos de maior entendimento do que eu passava e do que eu tinha, também é bem importante. Eu tenho uma distrofia muscular, que é uma doença degenerativa, progressiva, já caminhei. Hoje uso a cadeira de rodas, utilizo há 8 anos. E, como eu sempre digo, a cadeira de rodas, para quem tem uma doença degenerativa, neuromuscular, ela se torna muito mais algo que te traz uma liberdade, uma libertação do que o aprisionamento, né? Que é tão colocado, né, entre as pessoas que nos percebem, as pessoas que veem nossos corpos. E a cadeira é o meu xodó, é porque eu tenho carinho, é porque é quem me leva aos lugares, quem me possibilita também a militância, né? E também é quem faz com que a gente possa quebrar as barreiras e as imposições que são colocadas para que a gente também, né, que inviabilizam muitas vezes a nossa participação. Basicamente, essa sou eu, Fernanda, hoje também uma mulher que milita a partir do movimento de mulheres com deficiência, que é hoje, assim, algo que está muito intrínseco em mim, do qual não me vejo mais longe disso. É isso, por enquanto. Maravilhoso, Fernanda. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa incrível história. Professor Carlos Ferrari, quem é você? Olha aí. Primeiro, boa tarde, saudações. Eu estou verdadeiramente emocionado de dividir o espaço com Lia Crespo, uma lenda para o nosso movimento. Feliz de conhecer a Fernanda. E quem sou eu é o tipo da pergunta que a gente não ensaia para responder, né? Porque pensando no nosso mestre Heráclito, a gente nunca é a mesma coisa, né? Então, eu sou o pai da Catarina, eu sou um professor, mais do que professor, um explicador de ideias, procuro sempre fazer essa ponte do difícil com o traduzível. Mas antes de tudo isso, eu sou militante, e antes de ser militante ainda, eu sou pessoa com deficiência. Gosto muito de ratificar isso, porque ser pessoa com deficiência e se reconhecer como tal é reconhecer a deficiência enquanto uma dentre as muitas condições humanas que nos definem, né? Então, sim, a deficiência é um dos elementos que mais me define, assim como a condição profissional, como eu já disse, né? De professor, e assim como a condição política de militante. É muito curioso ouvir a Lia falar em Jurássicos, né? Porque até outro dia eu estava militando no movimento de jovens, tanto do Brasil quanto da América Latina, e esse outro dia já faz 20 anos, 20 e poucos anos, eu já começo a flertar com a minha jurassibilidade. É muito curioso vivenciar isso, né? Passa muito rápido, e curioso por vários aspectos, porque o peso da responsabilidade muda e também, obviamente, o desafio de passar o bastão e de trabalhar para que outras lideranças surjam, cada vez ele se apresenta como maior,
porque depende disso a vida do movimento ou um novo respiro para o movimento, talvez diferente do que a gente respirou, um novo ar, mas igualmente importante para que a gente continue as nossas lutas, né? É verdade, Carlos. É muito importante isso que você falou. Então, vamos começar a explicar para as pessoas aí que estão assistindo a gente. Um beijo a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Vamos começar a entender o que é esse movimento social da pessoa com deficiência? Vamos na primeira pergunta para vocês. Como o movimento social se organiza e se articula? Quem quer responder primeiro? Fiquem à vontade. Bom, primeiro eu acho que é legal a gente demarcar que o movimento da pessoa com deficiência, assim como outros movimentos sociais, nasce na gênese, a gênese disso tudo é a percepção coletiva de que é importante seguir juntos. E essa palavra que a gente encontrou em algum momento da história para definir a nossa caminhada, ela é muito feliz. Falar em movimento social significa falar da nossa capacidade de sair do lugar. E veja que lindo isso. Independente se eu estou na cadeira, se eu não estou vendo, se eu não estou me mexendo fisicamente, eu tomo parte de algo que se move, e se move porque transforma a sociedade, se não numa perspectiva prática de curto prazo, se move porque almeja transformar. Né? A utopia que o Galeano nos ensinou como sendo aquilo que nos faz caminhar é o combustível do movimento social, né? E mais do que a utopia, a nossa consciência coletiva de que é necessário a gente estar junto para estabelecer novos patamares de civilidade, estabelecer melhores padrões de convivência e melhores mecanismos de estarmos juntos. O movimento social, então, eu traduziria como a decisão coletiva de não parar, de não estar estagnado. Eu começaria por aí. Lia, você quer complementar? Sim, eu acho que é bem interessante essa análise que o Carlos fez, né? Esse paralelo com a palavra movimento, né? Eu acho que isso é bem legal. E eu acho também que o movimento, eu quando fui começar as primeiras leituras para fazer a tese de doutorado, eu fui buscar na bibliografia sobre movimentos sociais em geral, né? Fui ler sobre isso, fui aprender um pouco sobre isso, né? E todos os livros que eu li a esse respeito, com esse tema, né? Sempre falava assim, o movimento social das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos trabalhadores, e assim, né? Tem uma sendo aqui. Sua internet está falhando um pouquinho, Lia. E eu comecei a perceber que entrou uma mensagem no meio aqui. Então, mas quando eu fui pesquisar esse tema, eu descobri que o movimento das pessoas com deficiência estava no etc., né? Falava o movimento das mulheres, dos negros, homossexuais, dos trabalhadores, do sem-teto, do não sei o quê, listava todo mundo, e etc., né? Nunca falava do movimento de pessoas com deficiência, né? Sendo que nós somos contemporâneos, né? O movimento das pessoas com deficiência é contemporâneo a todos os outros movimentos, né? Só que nós somos invisíveis, nós realmente somos invisíveis, né? Nós começamos o nosso movimento, né? Começou no final de 79, 80, né? Quando a sociedade brasileira estava se movimentando, né? Para
conquistar novamente a democracia, né? Porque nós estávamos ainda sob a ditadura militar, né? Que só acabou mesmo oficialmente, né, em 85, né? Mas nessa época, embora a ditadura estivesse um pouco mais, não sei que palavra se usa para isso, né? Mas, enfim, estava nos estertores dela já, né? De qualquer maneira, você veja, em 81, né, que foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, foi o ano também em que aconteceu aquele atentado do Rio Centro, né? Então, estava nos estertores pero no mucho, né? E a sociedade brasileira estava se articulando para que a ditadura acabasse, e todos esses setores, né, da sociedade estavam também nesse momento histórico, esses setores todos estavam se articulando em busca de direitos, né? E havia, então, um clima de bastante efervescente na ocasião, né? Um momento histórico bastante peculiar, né? E nós, as pessoas com deficiência, nos vimos, então, em meio a esse clima, né? E pensamos, por que não, né? Por que nós, as pessoas com deficiência, também não podemos ser considerados cidadãos como todos os outros, né? E foi aí, então, que começamos esse movimento que realmente foi formado com o objetivo de transformar a sociedade, né? Porque havia, antes desse movimento, iniciado em 79, 80, havia outras organizações mais antigas de pessoas com deficiência, formadas por pessoas com deficiência e até geridas por pessoas com deficiência, mas elas tinham outro objetivo. O objetivo delas era o direito dos seus próprios associados, focados, né, por exemplo, em esportes, né, ou uma entidade de ambulantes, por exemplo, né, elas não almejavam modificar a sociedade como um todo. E em 79, 80, houve, então, esse movimento, né, que nós pensamos que estávamos criando uma coisa, quando criamos o NID, por exemplo, em 1980, Núcleo de Integração de Deficiência, a entidade que eu sou cofundadora, eu, Ana Rita, que esteve a semana passada, né? Sim. Aqui falando com vocês. Então, nós pensamos, bom, estamos criando a primeira organização de pessoas com deficiência, mas não, mas já existiam, né? Mesmo sob esse novo caráter de organização, já existiam outras organizações. E esse movimento já estava se organizando mesmo em São Paulo, né? Em várias organizações. Então, essa gênese, né, do movimento é contemporânea às outras, mas nós não aparecemos, né? Agora, quem sabe, né, os novos livros que vão falar sobre movimentos sociais em geral, quem sabe eles se lembram, né? Quem sabe daqui para frente eles vão se lembrar de que também as pessoas com deficiência participaram desse momento histórico. Não sei se eu esclareci mais ou confundi mais. Não, está muito explicado. A gente está explicando realmente um pequeno movimento em São Paulo, né? Então, como que surgiu isso? E ele foi tomando corpo, né? Fernanda, fala um pouco sobre os coletivos, então. Como são essas instituições, a instituição e a articulação dos coletivos? O que eu entendo, assim, na verdade, o que são os coletivos? São muito mais nomenclaturas, né, novas, que a gente acaba dando para essa mesma união de pessoas, né, desse mesmo conglomerado de pessoas com pensamentos parecidos, demandas
também, né, que são muito sinônimas umas das outras, né? E os coletivos, por exemplo, o coletivo qual eu faço parte, ele surge exatamente nesse sentido, assim, o que é muito similar, obviamente, à questão dos movimentos sociais, né, que são construídos e fundados e pensados, né, a partir de pautas comuns, sempre na luta, na perspectiva, né, da formulação e construção de políticas públicas. E o nosso coletivo feminista Alenquer, ele surge nessa mesma perspectiva. Há 2 anos atrás, né, eu, Vitória, que é conselheira de saúde, uma mulher com deficiência também conselheira nacional de saúde, Fatine, uma outra companheira, Caroline, Fernanda do Rio de Janeiro, mulheres que já militavam em outros coletivos, mas que ainda assim tinham pautas em comum que ainda não eram abordadas, que era a questão da pauta da mulher com deficiência dentro do movimento de pessoas com deficiência. E foi daí, né, dessas ideias comuns, de alguns critérios pré-estabelecidos para que nós estivéssemos juntas e também agregasse, né, de mais mulheres que tinham essa mesma vontade, esse mesmo intuito dessa construção coletiva, a gente fundou, no caso, né, o coletivo feminista Alenquer, em setembro de 2018. Então, a gente segue, né, a partir desse movimento, né, desse primeiro movimento. Hoje a gente tem mais de 50 integrantes que são do país todo, todas mulheres com algum tipo de deficiência. E a gente vem construindo tanto, por exemplo, a minha fala hoje junto ao Memorial da Inclusão, demais companheiras que participam de outras atividades, de outros espaços. A gente tem uma participação bastante efetiva junto ao controle social, porque a gente entende que fazer parte do controle social é uma forma de não só fiscalizar, mas principalmente propor, né, a construção de políticas públicas. Então, a gente vem com esse viés bem político mesmo, de atuação, e tem se mostrado, assim, bastante vitorioso, não sei se seria essa palavra, mas eu não encontro outra no momento. Mas a gente tem tido bastante, assim, alegria, sabe, nas nossas conquistas. A gente conseguiu, esse ano, lançar o Guia de Cidadania da Mulher com Deficiência, que foi um guia que foi pensado e escrito pelas companheiras, todas mulheres com deficiência, e ele se faz um instrumento, né? Não só para mulheres, para homens, para professores, especialmente, né, para pessoas que não tenham deficiência. Eu consigo visualizar desta forma, para que até o entendimento, né, e o conhecimento possa se ampliar cada vez mais. Muito interessante essa sua fala, que nós conseguimos ver realmente essa formação, né, desses espaços de debate, né, que o movimento social articula, né. E vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais, né. Feito esses espaços de debate, de que maneira essa articulação e esse protagonismo no movimento social, ele resulta em políticas públicas? Carlos, quer começar? Aí o Carlos está tomando água, mas tudo bem. Tem que abrir o seu som, Carlos. Agora sim, você me ouve? Escuto. Perdão, estava tomando um cafezinho aqui. Vamos lá. É decisivo, né? A gente parte, primeiro, esse histórico é importante, a gente parte de uma total invisibilidade para uma centralidade de reconhecimento político e público bastante peculiar, né? Peculiar porque a mídia fala das nossas lutas. Nós tivemos, dentro da Constituição Cidadã, ou seja, no momento em que a gente ratifica o Brasil enquanto Estado democrático de direito, nós tivemos assegurado em lei
talvez um dos maiores avanços conquistados pelos movimentos sociais, ou seja, a gente garante nas leis orgânicas dos anos 90, por exemplo, a habilitação e reabilitação na lei orgânica da Previdência, da saúde, da assistência social. A gente consegue avançar no debate da inclusão na LDB, e nos anos 2000, a gente consegue ratificar um dos tratados internacionais mais importantes da história da humanidade, que é a Convenção, pensando em segmento, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo Carlos, isso... Só um minutinho, explica pra gente o que é a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá, tudo isso, sem falar da Lei Brasileira de Inclusão, que chega agora em 2015, toda essa jornada é importante ratificar que é alimentada por um movimento social que também vai se transformando, vai ganhando contorno, vai rachando, vai se unindo, vai ganhando novas perspectivas de maturidade política. A gente pode falar sobre tudo isso, mas é importante dizer que essas conquistas foram sendo ratificadas e asseguradas graças a esse movimento social que vai também se reinventando. E é importante, então, dizer assim, ora, se a gente consegue consolidar uma série de conquistas em âmbito público, ou seja, reafirmando uma definição de política pública que é bastante importante, que é o seguinte, é a transformação daquilo que é de interesse privado em interesse público, ou seja, a gente transforma aquilo que era de interesse do nosso quintal, das nossas famílias, dos nossos amigos, como interesse de toda a sociedade. Isso é muito legal, a gente celebrar isso enquanto conquista legislativa. Mas ocorre que tem um outro problema, que o paradigma que você assegura em lei, ele não se materializa na vida real. E eu posso falar um pouco sobre isso mais adiante. Ou seja, a retórica da inclusão ainda está distante de ser algo socialmente, verdadeiramente consolidado. E, inclusive, está distante de ser uma realidade dentro dos movimentos sociais. Porque, de novo, Mônica, movimento social é algo muito amplo. Então, quando eu falo de movimento social de mulheres, nem de longe a gente vai poder afirmar em 2020 que a pauta da deficiência é uma prioridade para o movimento feminista. Movimento LGBTQI. Nem de longe eu vou afirmar que a pauta da deficiência é uma prioridade para o movimento LGBTQI. Então, olha que paradoxo. A gente avança na demarcação legal, com conquistas legais sem precedentes, mas a gente ainda tem uma presença muito tímida no que deveria talvez ser decisivo, ou deveria até se anteceder a essas conquistas legais, que é o reconhecimento social. É um paradoxo muito importante da gente problematizar, para a gente não ficar chorando, dizendo que nada foi feito, e nem celebrar, achar que a vida está ganha. Porque dentro das nossas lutas nos movimentos sociais e dentro da própria sociedade, no que se refere à consolidação, ao fortalecimento dos vínculos que nos conectam enquanto cidadãos a esse tal tecido social, ainda existe muitas fragilidades e muitos pontos a serem costurados. Excelente fala, Carlos. Vamos continuar debatendo isso. É que agora eu preciso fazer a troca de intérpretes, tá bom? Já deu meia hora de live. Nara, muito obrigada por participar aqui. Vem Kleber aqui com a gente agora para fazer essa interpretação aqui para a gente. Espera aí só um pouquinho que a gente está arrumando aqui os nossos quadrantes acessíveis aqui. Tá ótimo. Kleber agora está aqui do meu lado, novamente no local da Nara. O Kleber, ele é um homem, ele possui a pele clara. Ele também está com uma roupa preta, uma camiseta preta, de manga curta. Ele usa bigodes e tem um topetão. Bem charmoso. Vamos seguindo. Vamos lá. Carlos, muito legal isso que você falou. Lia, você quer complementar disso, das histórias, dessa formação do movimento social
vinculado com essa política e vinculado com essas vitórias? Sim, sim. O Carlos colocou bem, né, que, de fato, essas conquistas todas que nós temos em nível de Constituição estadual, federal e as leis orgânicas dos municípios, né, todas todas falam, todas incluem direitos das pessoas com deficiência, né, porque o próprio movimento lutou para que isso acontecesse, né. Na ocasião da Constituinte, nós, durante quase um ano, nos reunimos em vários encontros regionais, estaduais, nacionais, né, para chegar a um consenso de quais seriam os preceitos constitucionais que a gente achava que deveriam estar na Constituição, né? Então, foi uma coisa, um trabalho realmente democrático, né? Não foi uma coisa que veio de cima para baixo, não foi porque as pessoas, os constituintes foram bonzinhos com a gente, né? Mas porque nós conquistamos isso, né? O Jurássico também, que já não está entre nós, de Pernambuco, Messias Tavares, foi que fez a defesa dos preceitos constitucionais, das nossas propostas na Constituinte, né? Então, foi um momento realmente histórico e inédito, né, na história, né, porque nunca antes isso havia acontecido, né? Então, realmente um marco, é uma coisa que define o movimento, né? Sem dúvida, Carlos também tem razão quando ele diz que só isso não basta, né? É preciso transformar isso em realidade, né? No que é concreto, né? Essa talvez seja, então, a missão, né, das novas gerações, né? Nós, os jurássicos, em muito pouco tempo, né? Porque se você considerar que a Constituição é de 88, o movimento nasceu em 80, né? E você veja que um espaço de tempo, né, em termos históricos, o Carlos deve saber bem, isso é uma coisa menos do que um piscar de olhos, né? E mesmo assim, o movimento conseguiu, né? É porque era o momento histórico para que isso acontecesse, né? Tem a ver com as lideranças, né? Que foram capazes de transformar isso em realidade, mas tem a ver também com o momento histórico, né? O espírito do tempo, né? Há coisas que vão acontecer, independentemente do que se faça, né? Então, o espírito do tempo, esse era o espírito do tempo, e nós nos engajamos, né? Com certeza, é preciso que isso se concretize, né? Mas essa base é fundamental, né? Porque antigamente, quando você ia reclamar porque um local não era acessível, né? O cara ria na tua cara, mandava você catar coquinho, né? Porque não havia nada que obrigasse ele a fazer isso. Nada, absolutamente nada, né? E hoje em dia você já não encontra mais isso. Você encontra ainda locais que não são acessíveis, você encontra ainda pessoas que são extremamente mal educadas e vão mandar você catar coquinho de qualquer maneira, mas, hoje em dia, há a força da lei, né? Que você pode colocar isso como um anteparo, né? Você pode dizer para o cara e ele vai ter que engolir isso, de alguma maneira. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que aceitar que existe uma lei que ele tem que obedecer, né? Então, isso isso traz uma mudança cultural, né, que transforma, né? Pode não ser com a rapidez que a gente gostaria, né? Pode não ser com a eficiência que seria mais interessante para todo mundo, né?
mas, sem dúvida, é uma mudança legal e cultural, né? Sem a qual o resto não seria possível. O avanço em cima não seria possível, né? Porque você tem que começar pelo alicerce. Uma casa você não constrói pelo teto, você constrói pelo alicerce, né? E esse tipo de ação que a gente cobra da sociedade, né? Tem que ter um lastro, né? Tem que ter um laço, porque as pessoas não fazem as coisas porque é bonitinho fazer, porque é politicamente correto fazer. Isso não acontece no mundo real, né? As pessoas fazem porque a lei obriga, né? Então, é assim que eu vejo, né? Não que eu acho que a gente tem que sentar em cima disso e dizer, não, já está feito e pronto, né? Não. Como eu sempre digo, comparado com o que não havia antes, né? Porque não havia nada, não havia uma rampa que tivesse sido construída para que pessoas com deficiência tivessem mais acessibilidade. Comparado, então, com aquele antes, né? E o comparado com o antes, nós temos muito, né? Agora, comparado com o que é necessário, ainda falta muito também, né? Então, eu acho que essa é um paradoxo mesmo, né? Que a gente precisa vencer de alguma maneira, né? Não eu, porque eu já, como falei para você, já entreguei o bastão, né? Agora eu vou cobrar das novas gerações, né? Para que elas agora levem isso adiante. Agora cabe a vocês, né? Cabe a vocês. Nós, os Jurássicos, fizemos lá o alicerce, né? E agora é a outra, a nova fase, né? Muito bacana. Então, vamos entrar um pouquinho nessas pautas, já que a gente está falando tanto disso. Eu gostaria de perguntar para a Fernanda. Fê, nós temos grande diversidade de deficiência. Como reunir tantos agentes diferentes em pautas, né? Em lutas? Então, quando a gente pensa, né, a gente já falou da questão do surgimento dos movimentos sociais, já falamos também da questão da construção das políticas públicas, e mesmo dentro das especificidades, né, que cada deficiência acaba trazendo, a pauta da deficiência ela acaba sendo única. Assim, eu não consigo perceber de outra forma, entende? Mas o que a gente tem que ter muito claro e sempre observar, e além de não só observar, principalmente preservar, né, Mônica, é essa diversidade dentro das deficiências. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu sou cadeirante, as pessoas, quando veem uma pessoa que é cadeirante, elas tendem a colocar todo mundo no mesmo balaio, digamos assim. Todos têm as mesmas especificidades. A Lia tem pólio, eu tenho distrofia, a outra é tetra, a outra é para, a outra tem AME, a outra tem ela, entende? Então, assim, mesmo dentro da questão, isso assim, eu tô falando dessa questão da deficiência física, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, também dentro da questão da deficiência visual, a questão da deficiência intelectual, que nós temos diversos graus, e o fato de achar, de também tem a questão de, eu não consigo achar a palavra, mas seria assim, quando tu minimiza aquela determinada deficiência, como assim, a pessoa autista é de determinada forma, tem uma inteligência superior, é mais metódica, então quando tu vê um outro autista, tu já vai esperar isso dele, entende? Sendo que, se a gente pensar a partir da questão do modelo biopsicossocial, a gente nunca vai ter
contemplar da mesma forma e nenhuma deficiência, mesmo que seja exatamente a mesma, vai ter o mesmo formato, as mesmas implicações, vai ter as mesmas habilidades ou não, por conta desse ambiente ao qual nós estamos inseridas, né? Inseridos. Então, assim, é importante que nós estejamos juntos, assim. O que a gente vê muitas vezes é a questão assim, tem muito movimento das pessoas com deficiência física, da pessoal, a comunidade surda e tal, mas assim, que eu entendo assim que tem determinada importância nós estarmos entre pessoas que têm necessidades assim muito parecidas, mas também mais uniformizar, não é uniformizar, mas seria assim, a gente não categorizar sempre a questão do movimento, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa unidade, ela é necessária, porque se a gente for ver o que o Carlos e a Lia já falaram, né, desse enfraquecimento, o quanto nós, mesmo com toda a força que a gente pode ter, ainda tem toda a questão da invisibilidade, enquanto pessoas com deficiência, se a gente começar a fragmentar a luta, sabe, acaba que as condições, as políticas públicas e as conquistas vão ser cada vez mais distantes de nós. Então, essa unidade é necessária, respeitando sempre as especificidades. Eu acho que isso é bem importante. Carlos, você acha... Mônica. Ai, pode falar. Por favor, Kia. É que a Fernanda colocou uma coisa aí que é bem interessante mesmo, essa coisa da fragmentação do movimento, né? Historicamente, o movimento começou unido, né? As lutas todas os segmentos todos estavam juntos, né? Tanto os vários tipos de deficiência, não havia tanta fragmentação no sentido de que tanta divisão entre os tipos de deficiência física ou visual, né? Havia como era de se esperar, né, no início do movimento, havia uma unidade maior no sentido de que nós estávamos muito mais focados, né, no que nós temos de igual, né, do que o que nós temos de diferente, né? Então, o movimento começou muito mais coeso, né, do que ele está hoje, né? E, de fato, a Fernanda, eu concordo com ela, eu acho que, de fato, essa fragmentação, embora ela seja, eu acho que ela é inevitável, eu acho que ela faz parte do movimento, do momento histórico, cada momento histórico tem a sua característica, né? Então, embora eu ache que, de fato, é uma coisa inevitável que isso acontecesse, né? Que o movimento se dividisse tanto em termos de tipos de deficiência, como até subdivisões, né? Eu acho que isso é inevitável, mas eu acho que, de fato, o movimento como um todo perdeu com isso, né? Perdeu porque ele perdeu o que ele tinha de mais forte dentro dele, né? Que era justamente as pessoas unidas pela igualdade e não pela diferença, né? Mas eu acho que não é meio que inevitável, né, que isso acontecesse, né? Uma outra coisa que eu lembrei que o Carlos falou, que ele fala da mudança do movimento, de como as coisas, o que num momento parece certo, depois num outro momento já não é certo, né? Por exemplo, na ocasião da Constituição, né, de se fazer botar lá os direitos das pessoas. Lia, desculpa te interromper só um segundo, que o intérprete não está escutando. A gente troca de intérprete. Kleber, você está escutando a gente? Não? Só um minutinho, só para a acessibilidade ficar tudo ok. Agora foi? Podemos continuar? Então tá certo. Lia, de novo, volta lá. Desculpa. Então, por exemplo, na Constituinte, durante a Constituinte, o movimento não queria
que houvesse um estatuto da pessoa com deficiência, por exemplo. Nós lutamos o tempo, embora muitos dos constituintes quisessem, porque seria mais prático, mais fácil fazer assim, um estatuto, né, colocar todos os direitos das pessoas com deficiência num balaio só, né? Nós, do movimento, nos insurgimos contra isso de maneira muito firme, né? Porque a gente achava que a inclusão que a gente almejava, enquanto ele não está ouvindo de novo, olha lá. Então espera um minutinho. Rodolfo, será que a Nara pode trocar, talvez? Espera só um minutinho que a nossa equipe técnica está arrumando. Nara voltou, gente. Kleber, depois a gente volta com você, caso for necessário. Só um minutinho que a gente está arrumando aqui os quadrantes novamente para a Nara ficar no perto de cima, porque o pessoal que está acompanhando a live, abaixo fica as legendas, né? Então pode atrapalhar. Pronto, Nara está no lugar. Continuamos, Lia, desculpa novamente. Então, eu estava dizendo que o movimento fazia muita questão, fez muita questão, e foi o que de fato acabou acontecendo, que na Constituição os direitos das pessoas com deficiência estivessem espalhados por toda a Constituição, né? Então, direitos sobre educação tinham que ficar no capítulo, nós quisemos que fosse assim, né? Os direitos das pessoas com deficiência sobre educação no capítulo educação, de saúde no capítulo de saúde, né? Nós achávamos que isso refletia a inclusão que nós sonhávamos, almejávamos com o nosso movimento, né? E parte do movimento lutou contra a criação do Estatuto ou da Lei Brasileira de Inclusão enquanto pôde. Eu fui uma delas, né? Enquanto, até por uma questão de como se diz, estar coerente com o que eu tinha feito antes, né? Nós achávamos que não deveria haver uma lei brasileira de inclusão, porque isso iria ser um estanque, né? Mas, historicamente, eu e outras pessoas com deficiência que, de início, não aceitavam de maneira nenhuma isso, acabamos vendo que, historicamente, era o que tinha que acontecer, né? Então, hoje eu não vejo da mesma maneira essa questão da Lei Brasileira de Inclusão, e eu até acho que foi uma coisa boa que aconteceu, né? Para você ver como realmente o movimento é dinâmico, né? Não é uma coisa parada, não é uma coisa que é estanque, pelo contrário, ele sempre foi heterogêneo, ele sempre foi diverso, ele sempre foi mutante, né? Nunca foi uma coisa que um dissesse e os outros saíam obedecendo, aceitando. Havia muita disputa, havia muita discussão, né? Democraticamente, sempre numa boa, né? Altas brigas saíam durante os encontros, altas discussões, né? E depois ia todo mundo tomar chopp no boteco, né? Porque esse era o espírito daquele momento, né? Então, acho que isso só quis colocar para pontuar em termos históricos essas coisas que os novos, os babysauros aí estão colocando para nós, né? Então, só para pontuar essa questão aí. Exatamente, eu ia fazer essa mesma pergunta para o Carlos, se ele concorda, se ele acha que o movimento ele é junto ou ele é fragmentado, mas com a sua explicação já está ótima. Carlos, você quer complementar essa ideia? Não, eu acho que a fragmentação, ela traduz a nossa humanidade, demasiadamente humano. Se você for olhar, por exemplo, a fragmentação da esquerda, da direita, dos trabalhadores, da igreja, em todo canto onde a sociedade decide se organizar, no momento em que ela se percebe enquanto grupo, logo em seguida ela vai criar subagrupamentos, né? Então, natural que seja assim. Logo, qual é a grande conquista do nosso movimento social? A produção de consensos. E nós temos, Mônica, consensos universalmente declarados. Os ODS são consensos universalmente declarados, não só por nós, mas pela sociedade global,
né? Então, o multilateralismo nos leva a celebrar os ODS. Logo, se eles são conquistas humanitárias importantes, também são nossas. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência são produto de um consenso global. O Tratado de Marrakech, que chega no Brasil hoje, que é o tratado relacionado à leitura. Essas conquistas de ordem globais, que são gestadas e paridas no berço e no ventre dos organismos multilaterais, elas são as traduções mais latentes e pulsantes dos nossos consensos. E em torno delas a gente deve se unir. Deve se unir, por exemplo, para assegurar o monitoramento eficiente, concreto, da implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil. Óbvio que para isso a gente vai olhar para a LBI e vai ver os desdobramentos decorrentes da convenção. A gente tem que fazer exercícios, por exemplo, para formar lideranças aqui internas para entenderem que papo é esse de ODS e em que medida que os ODS se conectam com as políticas públicas vigentes no Brasil. A gente precisa, quando for discutir educação, que é o ODS número 4, e olhar para a convenção, entender em que medida que a gente consegue criar consenso entre a galera que se auto-intitula xiitas da inclusão e quem defende legitimamente a sua vivência, a sua experiência de vida na educação especial, sem ser etiquetado e ridicularizado em praça pública só porque pensa diferente do coleguinha. Então, essas são, talvez, os nossos grandes desafios para o tempo presente. Fazer do consenso uma espécie de produto, de resultado da energia despendida em meio à nossa fragmentação. Eu só queria destacar, para finalizar, em se tratando de fragmentação, que tem uma em especial que me preocupa. Nós temos pessoas com deficiência conservadoras, progressistas, temos pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual, está tudo certo, a gente se fragmenta, se encontra e cria consensos. Mas tem um problema muito sério, é que dentro desse espectro, a gente tem uma classe menos favorecida que não tem voz. Eu estou falando de pessoas em extrema pobreza, que sequer sabe que a gente está fazendo isso aqui, né? Então, essas pessoas que vivem em situação de altíssima dependência, que tem no BPC o único farol de civilidade que elas conseguem enxergar, e por vezes nem o próprio BPC é visível para elas, essas a gente tem que, para além do esforço para gerar consenso, a gente talvez tenha que pôr um pé no freio, parar a caminhada e dar uns passos um pouco até atrás para resgatá-las, pegar pela mão e trazer junto. Porque aí foram anos e anos e anos de invisibilidade, inclusive dentro do nosso próprio movimento. Não é errado a gente lutar por vaga em estacionamento, por IPVA e ICMS para carro, tudo isso é muito importante e a gente vai continuar lutando. Mas essas pessoas não sabem onde fica o shopping. Então, as lutas delas são muito diferentes do que as principais lutas que hoje a gente ainda trazem como símbolos da nossa caminhada. Tá certo. Só queria esclarecer para as pessoas que estão perguntando aqui o que é ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é uma agenda da ONU. Enfim, que tudo já deu. Gente, a gente chegou a 10 minutos, tá bom, do final. Vamos complementar mais umas perguntinhas e depois a gente vai encaminhando para o final, tá bom? E para as pessoas que estão acompanhando a gente, nós lançamos já o formulário de satisfação aqui, para vocês preencherem, colocarem temáticas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, tudo para deixar melhor cada vez mais as lives aqui do Memorial. E sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Memorial_Inclusão, e no Facebook, @Memorial da Inclusão, tá bom? Estamos cheios de novidades, estamos fazendo muitas coisas novas, inclusive essa série do Diálogos e Reconexões agora aqui com esses convidados maravilhosos, Lia Crespo, Carlos Ferrari e Fernanda Vicari. Fê, agora é com você. Vamos falar um pouco do protagonismo, né? Como a compreensão de modelos de militância contribuem para essas mudanças de pauta do movimento social?
Então, protagonismo, né, dentro do movimento da pessoa com deficiência é um tema bem delicado, digamos assim, né? Hoje, ainda à tarde, eu nem sei porquê, mas eu estava pensando sobre isso. Às vezes eu fico divagando, assim, agora a gente tem um pouco mais de tempo para fazer isso. E eu pensava exatamente sobre isso, sabe? O quanto nós, enquanto movimento de pessoas com deficiência, a gente permite e a gente autoriza que pessoas que não vivenciam a deficiência falem por nós, sabe? O quanto nosso protagonismo ele é apagado muitas vezes. Ele não é nem deixado de lado, ele é totalmente apagado. Eu venho também não sigo o movimento Associação de Distrofia Muscular, e ele também é um movimento que poucos de nós que temos distrofia conseguimos manter esse protagonismo. E essa é uma briga muito grande minha, sabe? E são questionamentos que eu me faço muitas vezes e faço para algumas companheiras e companheiros assim de luta, o porquê desse silenciamento nosso, muitas vezes, em aceitar que o nosso protagonismo não seja respeitado, e o como demais movimentos, de forma alguma, cogitariam isso, sabe? E eu trago uma situação, assim, não uma, mas são algumas, né? Sobre cursos, oficinas e etc., sobre questão da deficiência, sobre capacitismo, que é um lugar totalmente de fala nosso, sabe? E o quanto viabilizam e dão uma grande visibilidade e protagonismo para pessoas que não têm deficiência fazer essa fala e monetizarem a nossa luta, sabe? E isso me incomoda, assim, sobremaneira. Porque eu fico pensando, assim, enquanto movimento negro, a gente vê pessoas brancas, sabe, fazendo curso sobre racismo. Será que aceitariam uma pessoa cis hétero dando um curso sobre transfobia, sabe? E parece que a gente aceita tudo calado. Eu coloco a gente enquanto movimento, enquanto sociedade sem deficiência, porque daí tem uma outra questão também, porque muitas vezes é muito mais cômodo ver uma pessoa que não tem deficiência trazendo determinado tema do que ver um de nós, porque a deficiência incomoda o outro, né? As nossas deformidades, os nossos modos, muitas vezes, de nos mover, de nos movimentar, de falar, que para muitos causa esse estranhamento, esse incômodo. Então, você vai ver a Fernanda falando, será que não é melhor ver uma mulher branca, bonita, magra, sabe, que vai conseguir fazer todos os movimentos? Eu não vou ficar incomodado vendo ela falar sobre deficiência, mas a Fernanda vai me causar incômodo, sabe? Então, assim, uma luta muito grande que eu tenho e que, assim, eu agradeço muito por ter companheiras e companheiros, assim, que a grande maioria que estão comigo também pensam dessa forma, sabe? Que o nosso protagonismo, ele não pode ser questionado. A gente tem que fazer esse questionamento, sabe? Quando a gente vê, agora que a gente está nesse momento de pandemia, em que as redes sociais têm se feito grande, o nosso maior, assim, nossa forma de nos movimentarmos, né, dentro da sociedade, a gente vê muito disso. E a gente tem que incomodar, sabe? A gente tem que ir lá e perguntar onde está a pessoa com deficiência dessa fala? Onde que está o nosso protagonismo dentro desse curso, sabe? A gente não pode ser só matéria da escola, entende? Nós temos que estar à frente de tudo isso. E o nosso protagonismo, ele se faz necessário com qualidade, óbvio, entende? Não basta ter deficiência, não é essa a questão, né? Porque daí tu vai pegar qualquer pessoa
só pelo fato de ter deficiência. Deficiência não é balizador de inteligência, de caráter, nem de nada, é uma característica. Mas o nosso protagonismo, junto com o nosso nível de conhecimento, ele tem que ser sempre levado a sério. Lia, gostaria de cumprimentar? Sim, eu acho que a Fernanda colocou muito bem, né? Eu acho que, de fato, essa questão do organismo é uma coisa muito importante, né? E foi justamente o que motivou o movimento de pessoas com deficiência, né? De repente, nós colocamos de lado os antigos porta-vozes, né? Porque nós não falávamos nunca, né? Eram sempre os médicos, os padres, os professores, os especialistas, né? Só essa gente que falava pelas pessoas com deficiência, eram os nossos porta-vozes, né? E o movimento veio para colocar de lado esses porta-vozes e dizer, não, nós falamos por nós mesmos, né? Mas eu concordo plenamente com o que ela falou, né? Mas eu acho que a gente não pode incorrer naquela coisa que eu também não gosto, que é o lugar, né? Você, a pessoa, opinião, este não é o lugar de, não deixa de Lia, censura, né? Você. Lia, só um minutinho, repete um pouco a sua fala, que a sua internet caiu um pouquinho, nós não conseguimos entender. Do lugar de fala. Então, eu acho que eu concordo plenamente com a Fernanda, né? Mas eu acho que a gente também não pode cair no outro extremo, né? De jogar essa coisa do lugar de fala na outra pessoa, né? E impedir que ela tenha também uma opinião a respeito, quer seja deficiente ou não, né? Eu não gosto dessa coisa de lugar de fala. Eu entendo bem o que significa, acho que tem o seu valor de alguma forma, né? Mas, por exemplo, eu não acho que a gente não acho que já é democrático você impedir a troca de ideias jogando essa cartada, né? Jogando essa cartada, porque aí você interrompe o diálogo, né? Você interrompe a hora que você diz você jogou a cartada do lugar de fala, acabou. A outra pessoa não pode mais falar, né? E contra isso, sou contra calar as pessoas. Acho que as pessoas devem falar, todas as pessoas devem falar, né? E acho que a gente, inclusive as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência, devem falar. Mas eu não gosto muito dessa coisa de jogar a cartada no lugar de fala, né? Até porque nós temos pessoas como o Romeu Sasaki, por exemplo, né? Que não é uma pessoa com deficiência, e ele é importantíssimo, ele é e vai ser, né, sempre uma pessoa importantíssima no movimento de pessoas com deficiência, né? E se alguém viesse e jogasse essa cartada, não, Romeu não é deficiente, vou jogar, ele não tem lugar de fala, eu me sentiria tremendamente aviltada com isso, né? Eu, Lia, ficaria extremamente aviltada se alguém jogasse essa cartada em relação a algumas pessoas, né? É claro que, como Fernanda colocou, concordo plenamente, eu acho que a gente não deve de maneira abrir do nosso protagonismo, da nossa fala, né, da nossa voz, né? Mas eu sou uma pessoa meio do contra, né? Eu sempre gosto de fazer a defesa do diabo, né? E eu gosto de colocar um pouco essas coisas. Não sou uma pessoa que vai muito no mesmo ritmo dos outros, né? Então, só queria colocar essa pequena pedra no caminho aqui da nossa discussão, né? Sem que eu discorde do que a Fernanda falou, muito pelo contrário, eu concordo. Tá certo, a Fê quer complementar, por favor, Fernanda. Então, quando eu falo a questão do lugar de fala,
E, assim, dentro de tudo que eu comentei, né, do quanto nós somos invisibilizados, e a questão da deficiência do nosso movimento, ele tem peculiaridades que são muito distintas, porque nós somos, além de invisibilizados, nós somos infantilizados, nós somos tomados como incapazes, entende? Então, assim, e quando eu falo em lugar de fala, não é de forma alguma por inviabilizar o diálogo, muito pelo contrário, entende? O que nós não temos, quase assim, que nós temos menos dentro da sociedade é lugar para dialogar, entende? Por exemplo, esse momento agora, nós estamos falando entre nós, mas a gente não tem o espaço para falar, para dialogar dentro dos demais movimentos, entende? Então, assim, o quanto o nosso lugar de fala deve ser mantido, e assim, e não de forma alguma, não, a gente deve ter sim aliados, é importantíssimo, porque não existe um movimento, uma luta sem ter aliados, e esses aliados não vão ter deficiência, esses aliados vão ser trans, vão ser gays, vão ser negros, vão ter diversas identidades, mas eles vão falar a partir do lugar que eles ocupam. E o que a gente vê não é isso. A gente vê as pessoas falando do nosso lugar. E isso é muito grave, entende? A mãe não fala do lugar dela de mãe. A mãe fala, sabe aquela frase quando a gente ouve assim, eu posso falar, eu não sou racista, eu até tenho um primo do amigo do meu vizinho que namora um negro, sabe? A gente tá caindo no mesmo viés, sabe? Mas eu posso falar porque a vizinha da minha prima, da minha amiga, é cadeirante, sabe? E lá vão as pessoas falar de nós, sabe? Falar de nós. Eles não estão falando do lugar deles, a partir do que eles conhecem. Eles estão falando absolutamente de nós. E isso é uma coisa assim que eu sempre vou lutar contra. E é muito diferente de ter um lugar de fala e tu falar a partir do teu lugar sobre a deficiência. São questões bem distintas. Carlos, finaliza. Bom, eu acho que protagonismo, primeiro, eu concordo com a Lia. Se a gente quer inclusão, a via é de mão dupla. Então é todo mundo falando sobre deficiência, pessoas com deficiência, sem deficiência, discutindo uma sociedade inclusiva, né? Agora, o protagonismo que eu acredito que a gente precisa perseguir, ele está na sociedade, né? Eu quero ver na eleição para prefeito algum prefeito candidato dizer o seguinte: olha, dentro do meu secretariado nós vamos ter pessoas com deficiência discutindo transporte, discutindo educação, né? Porque é fácil alguém que não é do nosso segmento dizer, eu defendo o protagonismo da pessoa com deficiência. Pergunta para o sindicalista, qualquer um defende o protagonismo da pessoa com deficiência, mas na hora de colocar lá na diretoria do sindicato, não tem, né? Eu quero ver protagonismo com pessoa com deficiência sendo bem remunerada em conselho de administração de empresas com capital aberto. Isso é protagonismo, né? Porque ser protagonista para falar de nós para nós mesmos, aí é fácil. E eu topo abrir mão de lugar dentro do nosso movimento para pessoas sem deficiência, desde que a sociedade abra lugar para pessoas com deficiência nas suas instâncias de governança, né? Então, o governo do estado de São Paulo tem quantos secretários com deficiência? Com todo respeito, só tem na secretaria da pessoa com deficiência e as outras, né? É disso que a gente precisa falar quando a gente fala de protagonismo. Tá certo, pessoal. O debate dá para 2 horas, mas eu preciso encerrar porque a gente já foi a 1h03, a gente já passou muito do horário. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Carlos. Nós vamos marcar outro debate, outra roda de conversa, talvez, para nós falarmos mais sobre isso, mais sobre o movimento. Muito obrigada, é muita honra ter vocês aqui. E, gente, eu preciso encerrar, tá bom? Um grande beijo a todo mundo. Valeu, obrigado. Beijo, gente. Um beijo a todo mundo que está assistindo. Um grande abraço para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Abaçaí Cultura e Arte. Um grande beijo a todos. Muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais e preencham o nosso formulário de inscrição, tá bom? Até a próxima. Na quarta-feira temos mais live. Um beijo, gente. Tchau, tchau.